pastor, evangelista, que não mede esforço para pregar o teu evangelho, saindo da Rocinha, entrando pelo Parque União, pregando a palavra, vai pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo e pelo exterior. Eu, como sacerdote, eu abençoo o teu filho agora, Deus, que tu use ele poderosamente. Somos carentes de ti. Aqui tem líderes, tem pessoas, Pai, que têm experiência contigo, com teus mistérios e com as tuas grandezas, mas nós sabemos que teu nome é renovo, que nós vamos receber, Pai, novidade nesta manhã, que a tua glória, Pai celestial, vai resplandecer sobre cada um de nós e continua operando maravilha em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o Marcos com as palmas. Graças a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Uma alegria estar de novo aqui nessa linda igreja, na ADUD, que é a minha casa aqui no Rio de Janeiro. Pastor Marcos Pereira, que é um ícone na nossa nação. A última vez que eu estive aqui, eu falei para ele de púlpito e falei com o coração aberto. Eu tenho orgulho de ter nascido na sua geração, de poder contar para os meus netos que eu vi Deus usar homens de uma maneira extraordinária, né? E eu tenho um respeito muito grande pelo Senhor, viu? Deus abençoe muito sua vida. Pastor Felipe, né? Felipe sempre, toda vez que eu converso com ele, ele me faz chorar, né? O menino podia estar trabalhando na Rede Globo, né? Bonito, que a uns Deus deu tudo, né? E para outros Deus não deu nada, né? Fazer, né? Teve um ali que até falou, é verdade. Deus te abençoe, viu, Felipe? Feliz da vida em rever aqui o meu querido apóstolo Carlos Silva, lá da Bahia. Estivemos juntos lá. A última vez que eu vi o senhor não tinha cabelo. Aí está acontecendo uns mistérios ali, né? Há um mistério. Ao cheiro das águas, a árvore cortada brotou, né? O bispo Edinaldo, meu grande amigo, com quem estive ali na quinta-feira, foi um lindo culto em Duque de Caxias, um grande irmão, me deu 2 livros que eu estou devorando eles. Deus te abençoe, viu, Edinaldo? E ao meu amigo deputado Paulo Ramos, deputado federal comigo, estamos trabalhando aí tentando fazer alguma coisa pelo nosso país, mas está difícil. Mas nós vamos chegar lá. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo. No livro do Êxodo, Êxodo capítulo de número 2. Também quero louvar a Deus aqui pela vida do Daniel Candeias. Cadê o Daniel? Daniel está ali. O Daniel é o menino arrumadinho, né? Eu olho para o Daniel e eu só lembro daquele bonequinho da Playmobil, né? Você me deixou a noite inteira sem dormir e aguenta agora. Estou dando troco, né? Mas não é. Olha o cabelo dele como é que é arrumadinho. Tenta colocar a mão naquele cabelo. Você vai ver o inferno inteiro descer sobre a sua vida. É uma coisa extraordinária, né? Daniel é um grande amigo, é um filhão. Tem sonhos profundos aqui para o Rio de Janeiro. E Deus vai cumprir na vida dele coisas grandes ainda. A Nívia, né, essa criatura única. Toda vez que eu vejo o seu vídeo aqui, eu começo a chorar. Eu falei, eu não posso ficar vendo a Nívia, porque Deus toca o coração da gente mesmo. Que coisa linda ver esse trabalho. Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu, teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu ele por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o betumou com betume e ipés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó:
irei eu chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça, chamou a mãe do menino, e então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, e eu te darei um salário. A mulher tomou o menino, o criou, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, no último capítulo, capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 34. E então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E então o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem se perdeu o seu vigor. Amém? Fecha a Bíblia, incline a cabeça por gentileza. Senhor, essa reunião é uma reunião especial, não é um culto comum, não é um culto evangelístico, não é um culto da família, não é um culto de domingo. É uma reunião com lideranças. Ou seja, o que eu vou plantar no coração deles aqui, Senhor, será multiplicado por centenas, por milhares de pessoas a quem o Senhor tem confiado aos seus servos, como líderes de ministério, como presidentes de ministério, como pastores de paróquias. Então me dá graça para tentar transferir ou transformar as palavras em vida. E na medida que eu estiver falando, o Senhor tem liberdade de manter um contato, uma intimidade com a alma dos seus ungidos. O céu pode descer aqui, Pai, ou esta terra pode subir até o céu, mas não deixe que a sua presença nos falte nesta manhã. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E todos digam: quem pode dar a Jesus uma linda salva de palmas? Maravilha. Eu estava vindo para cá todo preocupado, eu entrei no carro e o moço que estava dirigindo, qual o nome dele? O Albert. Falei: Albert, será que o pastor Marco vai dar um puxão de orelha em mim? Por quê, pastor? Disse que eu estou sem gravata, né? E eu conheço o pastor Marco, né, desde pequenininho assim, mas eu sei que ele também tem um coração generoso, né? E é que eu preguei nas duas vigílias e cadê as roupas, pastor? Só sobrou essas coisinhas aqui. Eu falei: seja o que Deus quiser. Se ele puxar minha orelha, eu, como bom servo, abaixo a minha cabeça, né? Mas o pastor Marco também anda bonitão. Vocês viram o look dele ali, a roupa dele? Tá vendo o sapato do pastor Marco ali? Mas nem Salomão teve um sapato daquele ali, né? Queridos, como é uma reunião de obreiros, é uma reunião de pessoas que têm vocação divina, que estão na obra, já ouvimos aqui Deus falar. Eu só cheguei aqui agora no final e vi o pastor Felipe, e a palavra dele bateu forte aqui no meu coração. Reunião de obreiro é para isso. É onde a gente lava roupa suja, onde a gente troca experiências, onde a gente tenta um ajudar o outro. Porque quando saímos daqui, entramos na realidade. Costumo dizer que os cultos é como se fosse um momento de encantamento, né, pastor Marco? Tanto é que tem cultos que a gente não quer mais sair da igreja. A vontade da gente era trazer um colchão e dormir aqui dentro, porque o céu ficou bem pertinho. Mas a vida real não se dá aqui. A vida real se dá nos bastidores. A vida real se dá no dia a dia. É no pastor tirando os carrapichos das ovelhas. É o pastor usando o cajado ou para pegar a ovelha lá dentro do buraco, ou para quebrar a patinha dela.
e colocar ela no ombro e cuidar dela, até ela ficar normal, né? E eu só fui entender isso quando fiquei um pouco mais velho, porque a vida toda eu fui um evangelista, e nos últimos anos assumi o pastorado. E eu percebi quanta asneira eu falei. E percebi quanta coisa que eu podia ter não dito, porque não entristeceria as pessoas, mas só vai ter essa experiência quem é pastor de igreja. Eu nunca entendia isso, eu achava que era ciúmes dos pastores com os evangelistas. Toda vez que alguém puxava a orelha de um evangelista, dizia assim: isso é ciúmes, porque Deus deu a gente um ministério todo diferente, né? Se pegarmos os 5 ministérios bíblicos que estão no Novo Testamento, nós vamos encher uma mão, né? Ele mesmo deu uns para isso, para aquilo. Vamos ver que ele deu uns para pastores e uns para evangelistas. E se pegássemos a mão, o evangelista seria bem o dedo do meio, né? Porque é o que mais se destaca. Mas você, se arrancar o dedo do meio, você vive tranquilamente. Não presta para nada, né? Mas tenta arrancar o dedinho minguinho, ou o dedinho, ou o dedão, para você ver se a sua mão funciona. Então são esses os ministérios. E eu só fui entender isso quando assumi a igreja. E quando assumi a igreja, comecei a entender que o ministério mais profícuo, mais profundo e importante é o ministério pastoral. Porque são homens e mulheres que vão dar conta de almas diante do Senhor. E eu estava pensando no que falar aqui, e o Senhor disse para mim: fale a eles sobre a saga de uma chamada, como nasce uma chamada de verdade e como ela termina. Por isso eu li esses 2 textos da Bíblia. O primeiro texto vai falar do início da chamada, da vocação do maior pastor do Velho Testamento. Um pastor que, ao ser chamado por Deus, recebeu de presente uma igreja com quase 3 milhões de membros. Não foi uma igreja com 1 membro, com 100, com 10 mil. Deus deu na mão dele uma igreja com 3 milhões de membros. Deu para ele um cajado e disse: guia esse povo até Canaã. Tira eles do Egito e leva eles para Canaã. Porventura não é essa a nossa vocação? Tirar as almas lá do mundo, prepará-las e levá-las para o céu. Então não há para mim na Bíblia nenhum exemplo mais forte de um pastorado do que o pastorado de Moisés. Logo no livro do Êxodo temos o nascimento desta chamada. E lá no livro de Deuteronômio temos como ela terminou. Ela não termina como ele esperava. Porque Deus chamou aquele profeta, aquele pastor, e disse: pega esse rebanho e leva até o céu. E ele não deu conta de chegar no céu. Faltava 3 dias para entrar em Canaã. Deus chamou ele para o alto da montanha. E ele no alto da montanha, com 120 anos, o Senhor disse: contempla o que está à sua frente. Ele olhou, forçou as vistas, deve ter dito: é? E o Senhor disse: é. Não brinca, não brinco. É a terra, é a terra. Aquela Moisés. Aquela que era só atravessar o deserto e 40 dias ia chegar lá, e o Senhor fez os 40 dias virar 40 anos. É essa terra, Moisés. Senhor, eu vou entrar nela daqui 3 dias, porque a distância aqui são só 3 dias. É a terra, é a terra. Então me dá licença que eu vou descer para preparar o povo. E Deus disse: não vai descer, Moisés. Por quê, Senhor? Porque eu vou matar você. Você vai ver com os olhos, mas não vai entrar lá. Então, às vezes, esse é o preço do ministério. É você fazer das tripas coração e no meio da caminhada não ter os seus sonhos realizados. Porque às vezes os sonhos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Memorize isso: os sonhos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Amém? Posso ouvir uma glória a Deus? Roberto, mude a música. Como nasce uma chamada? Uma verdadeira chamada, uma chamada que vai impactar vidas, que vai mudar uma geração, que vai mudar o mundo. Eu pregava nesta madrugada, na última vigília, e dizia que existem homens e homens. Existem pastores e pastores. Existem pessoas que nascem de 100 em 100 anos. Algumas pessoas parece que o céu inteiro está virado para elas. Tudo que coloca a mão funciona. Deus pega daqui do monturo e coloca eles entre os príncipes. E outros o Senhor os usa, dá a eles experiência, mas não há destaque. Mas aqueles que se destacam é porque parece que receberam uma unção poderosa demais.
Então existem pessoas e pessoas. Moisés é uma dessas pessoas que nascem de 100 em 100 anos. E alguém pergunta, o que Deus viu neles? Não há explicação. Porque se você ficar cara a cara, vai ver que a pessoa é feita da mesma matéria que você. A pessoa é falha como você, cheia de defeitos como você, mas aprove ao Eterno olhar para aquela pessoa e dizer, vai ser ela. E por quê? Porque Deus tem mistérios com os homens. Eu vejo o mistério do pastor Marco e eu dou risada. Eu fico vendo ele fazendo aquelas loucuras, botando um bandido com uma arma apontada para ele, e ele com uma arma invisível fala, tei, 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 e o camarada cai com a arma e tudo para trás. Eu dou risada. Mas não é de deboche, é de encanto. Porque eu fico vendo como é belo o chamado de Deus. Como Deus pode pegar seres humanos que estão aqui nesta reunião, que vieram aqui apenas para um simples café, e quando terminar isso aqui, virar você em um ser humano tão extraordinário, que quando você voltar para a sua congregação, para a sua paróquia, quando você voltar a pregar o mesmo sermão, vai haver um movimento tão diferente, que os membros da igreja vão falar, de onde é que o Senhor tirou isso? Aí você vai falar, mas eu prego isso a vida inteira, dizendo, não, tem algo diferente. Esse algo diferente é uma marca que Deus vai deixar na sua vida. Isso se você alcançar aquilo que Ele quer que você alcance. Todas as vezes que eu leio a história de Moisés, eu me emociono muito. Porque Moisés é uma criança que vai nascer num tempo onde o faraó mandou matar todos os meninos. Ele não era o primeiro filho da família, era o terceiro filho. Numa época em que Faraó criou uma lei tão maldita que era para os judeus serem extintos, porque perceberam que eles haviam crescido demais sobre a terra, e para não extinguir a todos e não sofrerem um revés, não sofrerem uma rebelião, um motim, olha o que cria esse Faraó, eu mando matar os meninos, porque na cultura dos hebreus dizia assim, toda mulher hebreia que desse à luz a um menino, ela era aplaudida pelo marido. Mas se desse à luz a uma menina, ela era repudiada pelo marido por 40 dias. Quem conhece os primeiros 5 livros da Bíblia deve ter lido isso. Quando uma menina nascia, a mulher ficava 40 dias impura. Quando nascia um menino, era só 8. Jesus foi apresentado no templo com 8 dias de nascido. Mas uma menina, a mulher ficava num resguardo de 40 dias. Até os dias de hoje em Israel, os judeus ortodoxos, aqueles que usam aquela roupa escura, a mulher deu à luz a uma menina, a primeira coisa que ele faz é ir para a sinagoga pedir perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu. Porque ele acha que Deus está punindo ele por ter dado a ele uma filha mulher. Porque no Velho Testamento, o valor de uma mulher, Paulo Ramos, equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se ela desse filhos ao marido, ela era aplaudida. Se não desse filhos, é como se ela fosse amaldiçoada. E a lei deixava o marido arrumar outra mulher só para dar à luz a um filho para ele. Então a mulher não tinha valor nenhum, porque era um sistema extremamente machista, no mundo extremamente antigo, e lá no Oriente Médio, ainda aos dias de hoje, é assim. Aí vem Faraó e olha a ideia dele, eu mando matar os meninos, mas não deixo matar as meninas, então vão ver que eu não sou tão mau assim. Só que os judeus não querem ter filhas, e como eles não têm método contraceptivo, e também não sabem ver o futuro, o que vai acontecer com eles, se nascer menino, vai ter um assassinato na minha casa. Se nascer menina, vai ter uma vergonha. A mensagem enviada para o coração dos hebreus aprisionados no Egito era essa: vocês não podem mais se casar. Porque se casar, vocês vão ter que conviver para o resto da vida, ou com a vergonha de ser pai de uma menina, porque menina vive, ou com o peso de ter um filho assassinado, o sangue dele sobre a sua cabeça. Há uma maneira de não ter o filho assassinado e de não ter vergonha. E qual era? Não casem mais. A mensagem foi passada para eles. As tribos que deixavam seu filho da tribo de Dan casar com a tribo de Benjamim, porque eles não se misturavam com os egípcios, não podiam mais se misturar, porque ninguém queria nem sangue nem vergonha. Olha a mensagem que Satanás plantou no coração desse faraó. Ele diz, está resolvido o problema, com o tempo não vai nascer mais menino nem menina, eles vão morrer, vai acabar a história, e acabou o povo hebreu. E o diabo rindo no inferno, pergunte por quê? A profecia de Gênesis 3:15 nunca vai se cumprir, porque da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça dele. E a semente vem de Abraão. Mas se acabam as famílias, acabou a semente. Jesus não vai nascer. É isso que está por trás dessa história. E como as tribos
não têm mais coragem, porque veja só, as 12 tribos de Israel, a mais velha era a tribo de Ruben, porque Ruben é o filho mais velho, e a tribo mais nova é a tribo de Benjamim. A tribo mais famosa é a tribo de Judá, porque é dela que vem o leão da tribo de Judá. Sim ou não? A gente até faz música, canta leão da tribo de Judá, porque eram as tribos principais. Quando acontece um problema numa família, o filho mais velho se levanta para resolver. Sim ou não? O filho mais velho, a tribo mais velha não teve coragem, pastor Marco. Rubens se acovardou e disse: não vamos casar, não queremos vergonha nem sangue. Quando o filho mais velho não vem, a rapinha do tacho mais novo, como é muito afoito, diz assim: então eu vou resolver o problema. A tribo de Benjamim também não levanta. Então a gente espera que vai levantar heróis da tribo de Judá, porque Judá é a tribo dos heróis. A tribo de Judá também não se levanta. Se levanta uma tribo que ninguém dava nada por elas. Pergunte por quê? Porque estudando a história eu descobri que era uma tribo que não gostava de trabalhar, não gostava de pegar no pesado, não gostava de construir navio, não sabia pescar, não sabia colher, não sabia plantar, só sabiam fazer uma coisa. Pergunte o quê? Cantar. Cantar e dançar. E essa tribo tem nome: tribo dos levitas. A tribo dos levitas era a tribo desprezada de Israel, porque eles não gostavam dessas coisas. Era a tribo de artista. E artista não usa muito o lado esquerdo do cérebro, ele usa o lado direito. O lado direito do cérebro é o lado da criação. Artista é sensível à poesia. Ele olha para uma nuvem e constrói uma música. Ele abre a boca para cantar e a voz dele mexe com o coração. Pastor, e essa tribo presta para quê? O quê? 430 anos presos no Egito. Como é que vocês acham que eles não morreram de amargura? Quando chegavam as noites e os hebreus com as suas costas cheias de calos e de feridas feitas pelas chibatas dos soldados de Faraó, quando eles pensavam em desistir de tudo, eram os levitas que pegavam o pandeiro, eram os levitas que pegavam o tambor e dizia: não desista, Israel. Há um Deus no céu, Israel. Há um Deus que fez promessas, Israel. Na hora da depressão, só unção do levita para andar a depressão embora. E foi a tribo de Levi que se levantou. Por isso o Êxodo 2 começa assim: e veio um homem da tribo de Levi e desposou uma mulher da tribo de Levi. Satanás não queria que os hebreus tivessem nenhum filho. Pense num casal virado no giraia. O diabo não quer que tenha um filho, então nós vamos ter logo de cara 3. Opa, um irmão entendeu, vou falar de novo. O diabo não quer que nasça um filho, pois nós vamos dar à luz a 3 filhos. Um para glorificar o Pai, um para glorificar o Filho, e o outro para glorificar o Espírito Santo. Pense num casal que deu à luz a 3 titãs, a 3 criaturas que vão virar o mundo de cabeça para baixo. E todo mundo com o coração acelerado dizendo: 3 meninos. Tinha uma menina no meio. Nascem 3 filhos. Um é Arão, a filha é Miriam, e o que vai nascer por último, a rapinha do tacho, vai se chamar Moisés. Pense num triunvirato de gente que tinha graça e glória. Numa época em que mulher não prestava para nada, pense numa Miriam que quando vê o povo atravessar o Mar Vermelho, e chegam do outro lado e está todo mundo calado, porque quando viraram para trás, viram o Mar Vermelho ficar vermelho pela primeira vez na história, porque quando a água se fecha, os cavalos e os soldados de Faraó são explodidos, eles estouram pela pressão das águas, e aí as vísceras e o sangue mancha todo o Mar Vermelho. Quando Israel vê aquilo, ao invés de dar glória a Deus, eles ficaram apavorados. Como ninguém dava nenhum grito, Miriam enfiando a mão numa cestinha, numa sacola, tira um pandeiro, coloca uma perna em cima de uma pedra, bate o pandeiro, faz Israel inteiro olhar para ela, e quando todo mundo olha para ela, ela diz assim: ei Israel, só o Senhor é Deus. Então veja só, em tempos de crise, Deus levanta o improvável. E é do improvável que nasce o avivamento. Eu vou desenhar uma cena e quero que você entre dentro dela comigo. Imagine agora, no fim do dia, quando o sol está se pondo, eu quero que você veja 2 seres humanos que mais parecem 2
figurantes daquela série americana chamada The Walking Dead. 2 zumbis. Estão vindo os dois. A silhueta deles é horrível, porque eles são magrelos, cadavélicos, encurvados, pele queimada, ressequida, mãos cheias de calo. É um homem e uma mulher. Eles se encontram em certo lugar da estrada e entram na sua casa, que era só uma tenda feita de pele de animais. Quando entram dentro da tenda aquele luxo que não existe. Tem 2 crianças jogadas no chão, um menino e uma menina, uma mesinha de madeira, em cima um menorá, uma espécie de lamparina, 2 cuias. Dentro das 2 cuias, o trabalho do dia, o salário do dia. 2 sopas, uma espécie de lavagem, feitas por aqueles soldados de Faraó que traziam da mesa dele o resto das suas comidas. Acrescentavam água e era essa a ração dos hebreus escravizados no Egito. Para beber, água barrenta do rio Nilo. O marido e a mulher sentam na mesa, as crianças deitadas. O nome do homem é Anrão e o nome da mulher é Joquebede. Ele come como um leão, está esbaforido, cansado e esfomeado. A mulher mexe a sopa para lá, mexe a sopa para cá. Ele olha e diz assim: não vai comer não, filha, você precisa comer que nós temos que trabalhar amanhã. Ela diz: eu estou estranha. Ele já olha para ela: está estranha por quê? Eu estou sem fome. Ele diz: é impossível a mulher não ter fome e trabalhar como você trabalhou. Você fez o trabalho de uma jumenta hoje, carregando água da beira do rio Nilo, misturando com barro para fazer os tijolos do Egito. E ela diz: mas meu estômago não está bem. Como assim, Joquebede? Eu tive ânsia de vômito o dia todo. Aham, para de comer, olha para ela e diz assim: filha, não brinca. Pois é, meu bem. De novo. Grávida. Filha, nós sofremos para esconder esse Arão. Esse menino quase custou a nossa vida, porque não podia ter nascido. Essa menina quase custou a nossa vida e a nosso nome, a vergonha. E agora vem o terceiro e diz: mas meu filho, não sou eu que mando em mim, não. É Deus. E se Deus mandou, Ele vai dar um jeito. Aleluia. Pode imaginar os dois parando de comer e dobrando o joelho, e Anrão fazendo uma oração. Olha que oração esquisita: Senhor, e ele põe a mão na barriga de Joquebede, que venha uma linda menina. E por dentro ele dizendo: menina não, porque menina é vergonha, mas se vier menino, ele pode não sobreviver e vai ter sangue. Então ele é obrigado a fazer uma oração contrária à sua natureza. Senhor, menino não, que vem uma linda menina. E os próximos meses, ele e a mulher vão profetizar para aquela barriga com nomes, porque todo pai, toda mãe escolhe nome para os filhos antes de nascer. Sim ou não? Vou perguntar de novo: sim ou não? Sim. Vai nascer, a pessoa já sabe, ó, se for menino vai chamar tal, se for menina vai chamar tal. No dia de nascer a criança, entra uma parteira egípcia dentro daquela tenda. Os meninos, Arão e Miriam, saem. Anrão, nesse dia, não vai trabalhar, fica do lado de fora, porque vai nascer uma criança. Ele está aqui do lado de fora, olhando para o céu, dizendo: que vem uma linda menina, que vem uma linda menina. Lá dentro, Joquebede fica de cócoras, porque era assim que as hebreias davam a luz, pastor Marcos, sentadas de cócoras. A parteira começa a fazer a sua parte, Joquebede faz a sua força, as suas entranhas se abrem. Um grito de dor, porque o parto normal é uma dor lancinante. Quando ela grita de dor, Anrão do lado de fora diz: nasceu uma linda menina. E de repente, outro grito dentro da tenda, que faz Anrão e os filhos entrarem correndo. Porque não era um grito de alegria, também não era um grito de dor, era um grito de desespero. Era Joquebede gritando com a parteira: não. Pergunte: não o quê? Não mate o menino. O cutelo, a faca que ela ia usar para cortar o cordão umbilical, Bispo Carlos, ela colocou no pescoço do menino, um bebezinho. E quando ela vai matar o menino, Joquebede, com as suas entranhas dilaceradas, ajoelha aos pés da parteira. Aí entra um judeu. Judeu não dobra o joelho para ninguém, mas Anrão dobrou o joelho nos pés de uma egípcia e implorou: não mate o nosso filho.
A parteira está dizendo: sou obrigada, senão quem morre sou eu. E quando ela vai matar a criança, o céu se abre. Deus estende o dedo e toca no coração da parteira. Deus coloca um temor tão grande no coração da parteira que a faca não perde o corte. A faca não corta o pescoço do menino. O corpo dela se arrepia. Ela sente naquele dia mais ou menos o que nós estamos sentindo aqui. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Deus está aqui. Um temor. É como se algo assombrasse a parteira. A parteira pega a criança e põe na mão da Joquebede agachada. A parteira vai saindo dizendo assim: eu não vou matar, mas era melhor ter nascido morto. Porque se ele ficar vivo e alguém aqui fora descobrir, não vai morrer só ele. Vai morrer ele, Arão e Miriam. A parteira vai embora. Arão e Joquebede, que era para ser o momento mais feliz da vida, ora aquela pequena criatura. E começam os problemas da chamada. Pergunte quais. Você consegue imaginar uma criança que vai viver por um tempo e não vai ter nome? Você consegue conceber a ideia de um pai ou uma mãe dar à luz a um filho e não colocar nome nele? É o único menino da Bíblia que o pai e a mãe não colocou nome nele. Tem lá no Novo Testamento alguém que Deus escolheu e botou o nome que é João, mas no Velho Testamento o pai e a mãe não colocam o nome nele. É só uma cria. E essa criança fica em casa. Eles não podem dizer para ninguém, porque vizinhos tiveram seus filhos mortos. E se um vizinho souber que tem uma criança viva, um menino, vai contar: porque só morre o meu filho, não morre o filho deles. Eles tiveram que esconder essa criança no meio daquelas peles. E detalhe, Arão e Miriam e Joquebede tiveram que voltar para a escravidão, para o trabalho, e deixar na mão de uma menina de 8 anos para cuidar. Não deram o nome para o menino. Pergunte por que não deram. Acreditavam que o menino ia morrer. Pergunte por quê. Porque tiraram dele 3 coisas que nunca pode ser tirado de uma criança. Primeiro, tiraram dele a oportunidade de se comunicar. Bebês se comunicam. Fala uma língua que só a mãe entende. É a língua do choro. Pai está com a criança todo dia, começou a chorar, pega, tó. Não é assim, senhoras? O pai fica brincando, quando abriu a boca a chorar, já dá para a mãe. A mãe olha, escuta o choro e a mãe interpreta choro. Ela sabe se é de dor, se é de fome. Ela sabe se a criança tá estranha. O choro é uma linguagem que mãe interpreta. Esse menino não pode chorar. Pergunte por quê? Se chorar e o vizinho na tenda do lado escutar, vão querer ver a criança. E se for ver a criança e ver que é um menino, morte na casa. Morte para a parteira e para a família inteira. Então essa criança, ela é obrigada a ficar com um pano enfiado dentro da boca. Porque ela não pode chorar. E se ela não pode chorar, ninguém sabe o que ela está sentindo. Se é dor, se é cólica, se é fome, se é frio, se é calor. Tiraram desse menino a oportunidade de chorar. Segunda coisa que uma criança precisa ter: a luz do sol. Todo ser vivo precisa da luz do sol. O sol tem vitamina D, é vida. Quem já teve criança que ficou com a pele amarelinha? A minha mãe, coitada, não sabe ler nem escrever, ela dizia tiriça, né? Depois eu descobri que é icterícia. A menina, a filha da dona Maria, está com tiriça. O que é isso, mãe? A pele dela está toda amarelinha. Como é que cura, mãe? Tem que botar no sol. Só que não podem levar o menino Moisés para o sol. Porque se coloca ele no sol para tomar um banho de sol, quem está na rua diz: ei, o que esse menino está fazendo vivo? Ele não pode ver a luz do sol. Agora tem a pior coisa, pergunte o quê? Eu queria saber o que essa criança comia. Porque a mãe é escrava. Só come lavagem e bebe água barrenta. Magrela, magérrima. Suas mamas murchas. Porque se ela não tem alimento, como vai dar para a criança? Eu fui na África em tempos de guerra. Há 25 anos atrás eu preguei a primeira vez em Angola. E quando fui para o interior, eu via na beira das estradas aquelas mulheres africanas com as suas mamas murchas, com as crianças agarrando a sua pele. Só dava para ver os ossinhos das crianças. E elas pegando terra, pastor Marco, com água e fervendo, com folhas para dar água com terra
e folhas para suas crianças, porque a fome é horrível. Eu imagino essa criança que comia, não tinha o que comer. Então a mãe e o pai não vai colocar nome. Pergunte por quê? Você só coloca nome naquilo que você se apega. O pai já disse para a mulher: não se apega. Nós não vamos matar. Vai ser a lei natural, vai morrer. Então não se apega. Só que aí quando você vai lá para o livro de Hebreus, você começa a ver os milagres. Era para essa criança minguar, morrer, ficar magrinha e acabar. Mas lá na carta aos Hebreus diz: e o menino vai crescendo em graça. E a criança vai ficando formosa. E a criança vai tendo saúde. O que é que aconteceu, pastor? Vai falar com quem chama. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem é o homem para determinar o seu fim, se Deus começou a escrever o começo ainda? Quem é o obreiro, a convenção que vai dizer assim: não, você não serve para isso porque você está assim, então vão querer matar você? Eu sou aqui a resposta para muitas pessoas. A minha vida é a resposta. Quantos apostaram na minha morte? Ontem eu brinquei num culto, falei: irmãos, o que já foi de gente no meu enterro, mas saíram frustradas, porque quando abriu um caixão, está o caixão vazio, e está um bilhetinho: desculpa aí, mas eu ressuscitei. Eu frustrei todos os crentes que apostavam na missa do 7º dia da morte do meu ministério. O meu apelido entre os evangelistas itinerantes é Highlander. Lembra do Highlander? Aquele herói que ele tomava tiro, fazia o que foi, ele não morria. Quando ele morria, ele ressuscitava. Por quê, pastor? Porque não foi o homem que me escolheu. Porque não foi a igreja que me quis. Não foi a convenção que acreditou em mim. Uma coisa é quando a terra te olha e te ajuda. Outra coisa é quando o céu te olha e ele te ajuda. Antes de continuar a história, aqui começa a sua história. Muda a música, Beto. Porque tem pessoas aqui dentro, obreiros, que de vez em quando se questionam: por que a minha vida é só sofrimento? Porque desde criança eu só sofro. Da sua vida eu não posso falar porque eu não te conheço, eu posso falar da minha. Eu nasci com 8 buracos feitos na cabeça pela agulha de tricô da minha mãe. Minha mãe tinha uma clínica de aborto. Só Deus e ela sabem quantos bebês ela mandou para o céu. E ela engravida de um homem casado. E eu sou fruto do adultério. Minha mãe foi 3 vezes para o hospital, porque foi 3 vezes sangrando por causa das agulhas de tricô. Na última, o médico disse: não tenta mais nada, porque já está encaixado. Se morrer ele, morre você também. Minhas tias me contam que um dia minha mãe em casa, num desespero, ela começou a esmurrar a barriga e dizer: por que eu não mato essa desgraça que está dentro de mim? Eu entendo ela hoje. Não tenho raiva não, eu perdoei ela. Porque era uma menina, não tinha temor a Deus, não sabia de nada. Imagina, há 48 anos atrás, uma mulher solteira. Hoje tem gravidez independente. Há 48 anos atrás era vergonha para a família, para a sociedade. O nome da minha mãe era prostituta. Então no desespero ela diz: por que não morre? Minhas tias não eram crentes, mas não precisa ser crente para ver um milagre acontecer. Minha tia disse: Lúcia, se ele não morre é porque alguém lá em cima. É porque alguém lá em cima tem alguma coisa na vida dele. Eu vou mexer nas suas feridas agora, porque às vezes é preciso para te dar um choque de realidade. Você lembra aquilo que a sua família falou para você? De quase. Você só está vivo, mas quase. É um objeto que caiu em cima de você. Você caiu dentro de uma cisterna. É o carro que bateu em você. É os tiros que você trocou. Todo mundo morreu. Você está vivo, você diz: nossa, foi sorte. Não foi. Não foi sorte. Era Deus começando a sua chamada. E por que eu sofro tanto, pastor? Porque o diabo um dia olhou para o céu e para o seu azar. Ele olhou e viu o céu aberto. E Deus debruçado na janela do céu, olhando para você. Pastor, isso aí é fábula, né? Não é fábula, é Bíblia.
Você nunca leu a história de um homem que a Bíblia diz assim: e veio o diabo de se andar pela terra, e Deus disse para ele: viste tu o meu servo Jó? Tinha milhões de pessoas, mas naquele dia Deus disse: dá licença, eu quero olhar para uma criatura só. Ô Jó. E o diabo viu Deus olhando para Jó. A raiva e a ira do diabo foi tão grande, porque o diabo não sabe o futuro, mas ele é um psicólogo por natureza. Ele derrubou o primeiro homem, gente. O primeiro homem criado na terra, ele derrubou. O diabo não sabe o futuro porque ele não é onisciente, mas ele trabalha com psicologia alta. Basta ele olhar para você e ver o jeito que você olha, a maneira que você fala, a postura da sua voz. Ora, a pessoa que mora com você, não precisa ter revelação. A mulher diz assim: ó, não converse com ele não, que ele não está bom hoje. Você sabe exatamente como a sua filha está, porque se nós temos essa psicologia, imagina o diabo. Aí o diabo olhou para o céu e viu Deus olhando para você. Só que ele achou estranho. Pergunte por quê? Você não tinha nascido ainda. Ele viu Deus olhando para sua mãe, para o seu pai. Por que o senhor está olhando tanto? Daqui a pouco há uma criança sendo gerada. E aí vem gente que carrega traumas dizendo assim: ah, eu nasci de um aborto mal feito. Eu nasci porque o método contraceptivo falhou. Eu sou filho de carnaval. Eu sou filho do carnaval, melhor dizendo. Eu sou filho porque o comprimido não deu certo. Nada disso. Você não é obra do acaso. Deus não trabalha com o acaso. Era para você nascer naquele tempo. Deus tinha pressa na sua vida. E como não tinha outro jeito, eu disse: vai nascer assim mesmo. É por isso que nós somos contra o aborto, seja de que forma for. Sinto muito pelas mulheres que são estupradas, violentadas. Eu sinto muito, choro, carrego as dores delas. Mas a sementinha plantada no ventre delas não tem culpa. Não nasceram do nada. Havia um Deus olhando para ela. Você se esqueceu do que disse o rei Davi? Quando eu era pequeno e sem forma, quando eu era pequeno e informe, o Senhor já me conhecia no ventre da minha mãe. Uma coisa pequena eu sei o que é. O meu anel é pequeno, mas ele tem forma. É redondinho. Um grão de mostarda é pequeno, mas tem forma. Aí Davi diz: quando eu era pequeno e sem forma. Você não se escandaliza? Sabe o que Davi estava dizendo? O Senhor viu o dia que meu pai me plantou dentro da minha mãe. Um homem planta milhões de sementes dentro de uma mulher em um ato sexual. Só que desses milhões de sementes, só uma sementinha consegue entrar no óvulo e fecundar ele. Vou falar de novo. Milhões. Imagine um campeonato de natação. Só que ao invés de ter 10 nadadores, você olha aqui e você não vê o fim de tantas raias que tem. E para milhões para cá e milhões para cá. Você pula para nadar. Só que não são 100 metros, nem 1000 metros. Pelo tamanho que você foi plantado no ventre da sua mãe, da entrada do corpo dela até o útero, é como se você saísse aqui do Rio de Janeiro, nadando até o Canal da Mancha na Europa. Essa é a distância. Haja fôlego e força. Aí no meio de milhões de nadadores, estava você. Não, eu vou falar de novo. No meio de milhões, estava você. E Deus está olhando lá para o ventre da sua mãe. E Deus viu que tinha gente melhor do que você, viu? No meio de milhões tinha alguém que ia nascer mais bonito do que você. Alguém que ia nascer melhor do que você. Que ia ser mais inteligente do que você. Deus viu você com a sua ranzinzice, com seus defeitos. Sabia que você ia entrar para o crime, que você ia ter um passado horrível, que você ia estar no ministério, ia cair no ministério. E ele ia te levantar de novo. E as pessoas não iam aceitar, mas quem te escolheu não foram os homens, foi ele. Ele viu tudo. E no meio de tudo que ele viu, ele disse: quem vai nascer é você. Aí Deus foi lá e te deu uma mãozinha. Vai, é você que vai nascer. Você pode não acreditar nas loucuras de um evangelista que agora é pastor, no que eu vou falar. Mas quando você nasceu com uma faixa no peito. Campeão da vida. Você já nasceu para a vitória. O diabo viu Deus te olhando. Quando o diabo viu Deus te olhando, Deus não precisou falar nada, porque o diabo sabe que quando Deus marca alguém, essa pessoa vai dar fruto. E ela vai dar um prejuízo no reino. Então o diabo só sabe conjugar 3 verbos: matar, roubar e destruir.
Então ele vai fazer isso com a sua vida. É por isso que desde criança você sofre mais do que sovaco de aleijado. Opa, a gente não pode falar mais isso, é politicamente incorreto. Você sofre mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Pronto, consertei, Paulo Ramos, consertei. Você sofreu e sofre ainda, e você diz: por quê, pastor? Por quê? Só por isso, porque o diabo viu Deus te olhando. O diabo sabia que esse menino que foi salvo pelas mulheres egípcias, que daqui a pouco eu estou entrando na história dele ainda, ele vai sobreviver a tudo e a todos. Isso dá um nó na cabeça do diabo. Não era para nascer um, nasce 3, aí nasce um que era para morrer de fome, e ele fica forte. Era para ter problema na pele, e a pele dele é bonita. Era para ele ficar uma criança minguada, porque não pode chorar, e é formoso, é saudável. A criança fica tão forte que um dia Joquebede e Anrão chegam à seguinte conclusão, e deve ter sido a reunião mais difícil da família: nós temos que escolher agora entre os 3 filhos. Um tem que morrer, ou vai morrer os 3. Não dá mais para segurar uma criança de 3 meses. Não dá mais para esconder ela. Então nós temos que matar um. Pode imaginar o pai e a mãe ter que entrar numa escolha dessa. Por isso o menino não tinha nome. Aí a mãe faz um cestinho, porque eles vão jogar o menino nas águas do rio Nilo. Era uma cultura egípcia. Quando as coisas estavam ruins, eles jogavam alguma coisa no rio, uma criança, para aplacar a ira dos deuses, do Leviatã. O rio Nilo era cheio de leviatãs, de crocodilos gigantes que fariam os jacarés do Brasil parecer uma lagartixa. Então lá os leviatãs sacrificavam. E eu imagino Joquebede dizendo: já que os egípcios acreditam que se sacrificar o filho, a ira para sobre a sua casa, e se nós sacrificarmos essa criança para o nosso Deus? Poderia ele aplacar a ira contra o pecado dos nossos pais que nos tornaram escravos. Ela faz um cesto e coloca o menino dentro do cesto. Ela cobre o menino e vai lá para as águas do rio Nilo. Pode imaginar esse trajeto da casa até o rio Nilo? No comecinho da manhã, antes de irem trabalhar, o aperto no coração, a dor no coração da mãe, que tem que abrir mão de um filho e vai jogar ele nas águas onde só tem crocodilos. A família tentando matar a chamada. Os mais próximos tentando matar o ministério. E quando o cestinho cai nas águas, e aí é só para quem crê em milagre. E quando você for em Israel, peça para o guia te levar no lugar onde dizem que Moisés foi jogado. Moisés é colocado num cestinho, colocado numa parte do rio, onde a água corrente vai levar o rio lá para baixo. Aí você pergunta: onde era a piscina que a filha de Faraó tomava banho? Aí o guia meio sem jeito assim: fica ali em cima. Aí quem é inteligente diz assim: não, calma aí, o cestinho foi jogado aonde? Aqui. E onde é a piscina? Ali. E a correnteza vem de onde? De lá para cá. Mas calma aí, então era para o cestinho ir para baixo, porque ele foi para cima. O cesto era para ir para baixo, mas ele pegou o caminho inverso. Pastor, o que o senhor acha que aconteceu? Coisa de louco, tá? Evangelista. Deus usou um leviatã. Lá vem um crocodilo com a boca aberta para o cheiro da criança, cheiro de criança nova. Ele vem com a boca aberta para comer a criança. Onde é que você acha que o anjo que fechou a boca dos leões fez um estágio antes? O anjo que fecha a boca dos leões primeiro fez um estágio fechando a boca de crocodilos. Aí o crocodilo que veio para comer a criança, a boca dele fecha. Aí ele, em vez de comer, ele empurra o cestinho. E ele não sabe para onde está indo, mas ele está empurrando contra a correnteza. É assim que acontece com quem tem chamada. Te jogam no lugar para te matar, o que era para te matar te dá vida. Te jogam para ir para lá, vem a correnteza contrária e te leva para cá. Te jogam para te destruir, ó Deus te levantando, construindo a sua história. O crocodilo leva o cestinho lá para a piscina da filha de Faraó. E aí todo mundo já conhece a história. Interessante, quem coloca o nome na criança é uma egípcia. E a filha de Faraó que chama ele de Moisés, porque das águas o tirei. Fico pensando quantos de nós não tínhamos nome.
Quantos de nós fomos capacho e vergonha nos ministérios onde iniciamos? Quantas pessoas colocaram nomes esquisitos na gente? E ninguém queria dar o nome verdadeiro. Pastor? Não. Aqui não. Para ser pastor tem que passar por isso, por aquilo. Negaram o nome porque acreditavam que você ia morrer. Aí como um Zé Mané Ralé não te dá um nome, vem uma princesa. Ai meu Deus, olha que coisa bonita. Como os Zés Manés da vida que acham que são donos da sua história não te dão nome, aí vem uma princesa e te dá um nome. Quantas vezes no início do meu ministério, pastor Marco, eu comecei a pregar como diácono. E o ministério onde eu congregava não acreditava na minha chamada, mas nem a porrete. E aí eu ia pregar, e como eu comecei a pregar, eu fiz umas fitinhas cassete. Eu falei, o que eu coloco aqui? Diácono, Marco Feliciano. Quem quer escutar um diácono? Ainda mais aí no estado de São Paulo, falou em diácono e já acha que é um diacho. Então, aí fui eu que inventei esse nome. Eu vou colocar aqui, conferencista. Fui o primeiro conferencista do Brasil, porque eu escrevi na fitinha cassete, conferencista. E o pessoal ali disse, você confere o quê? Aí eu explicava, não, conferencista é quem dá palestras e tal. E eu comecei a pregar como conferencista. Jesus começou a me usar. Aí onde eu ia, um dia eu falei, eu sou conferencista. O pastor disse, você é pastor. E todo lugar que eu ia, está aqui o pastor Marco. Os que deram vida a mim não me chamavam de pastor, mas a princesa do Senhor, a noiva, a igreja começou a me chamar de pastor. Até que o meu nome começou a ir parar nos principais congressos do Brasil. E um dia eu tive a bênção e a tristeza de ter o meu nome num cartaz junto com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, né? Porque era o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Estava eu, ele, Napoleão Falcão. Napoleão no auge, eu menino começando, e estava lá, pastor Marco Feliciano. Foi uma alegria, eu guardo o cartaz até hoje. Tristeza depois. Quando o pastor Zé Wellington viu, disse, quem é esse menino aqui? Eu disse, ele é lá de Ribeirão Preto. O pastor Zé Wellington pegou o telefone e ligou para o campo de Ribeirão Preto. Meu pastor antigo, pastor Santana. Pastor Santana, quem é pastor Marco Feliciano? Ele disse, não tem ninguém com esse nome aqui não. Não, está dizendo que ele é pastor Marco Feliciano de Orlândia. Ele diz, Marco Feliciano. É um menino. Calça curta e buchudo. Botou na cabeça que é. Largou o emprego, pastor Zé Wellington. Maluco de pedra. Está quase passando fome. Faz umas fitinhas, começou a viajar por aí. Botou na cabeça que é pastor. Mas não é pastor não, viu? O pastor Zé Wellington ligou para o congresso e disse, esse moço não é pastor. Começou as confusões. Começaram a cancelar todas as minhas agendas. Até que um dia, pregando no sul do país, eu entrei dentro de um carro com um pastor também, que era convencional. E ele ficou maravilhado com o culto à noite, porque Jesus batizou com o Espírito Santo e curou. E ele falou assim, meu filho, você é pastor de qual convenção? Eu nem sabia que tinha mais de uma. Eu digo, sou lá de São Paulo. Não, mas lá em São Paulo tem a Comadesp, tem a Confradesp, tem a Ciadispel, tem... Eu não sabia nada disso, eu era diácono. Ele falou, deixa eu ver a sua credencial, que na sua credencial está escrito. Eu falei, ai Jesus. E dei minha carteirinha de diácono. Quando ele viu o diácono, ele quase bateu o carro. Ele parou o carro, me leu um sermão, disse, você é um mentiroso. Eu disse, nunca menti. Você disse que era pastor? Eu disse, eu nunca disse que era pastor. Como assim? Quem diz é a princesa. Ninguém colocou nome em mim. Quem me deu nome foi a princesa que me achou. Tentaram me matar, mas a princesa me adotou. Está entendendo tudo aí ou não? Os homens não te dão nome, mas o ministério, a igreja do Senhor reconhece. Homem não consagra ninguém. Vou repetir e brigo com qualquer pessoa à base da luz da Bíblia. Homem não consagra ninguém. Homem reconhece a consagração. Porque se o homem consagrasse, o homem dava o dom. O homem colocava em você a chamada. O homem plantava dentro de você os dons. E o homem não faz isso. Porque chamada e dons não vêm da terra, vêm do céu. Homens que têm visão de Deus vão reconhecer a sua chamada. O que é consagração? É chamada, é separação. O que é unção?
é separação. Ungir alguém é separar alguém. Nós não temos o dom de ver isso nas pessoas, mas Deus tem. Aí Deus toca no líder. Se o líder for sensível, diz assim: vamos separar aquela pessoa ali, vamos derramar o azeite sobre ele. Mas o azeite é só para confirmar. Homem, ministério, convenção só confirmam aquilo que já aconteceu na eternidade. E aí vem a pergunta: e se o homem não confirmar? E se a convenção não aceitar? E se as pessoas não quiserem? Aí você vai ficar parado no tempo. É por isso que o Senhor te tirou dali e te colocou em outro lugar. É por isso que o Senhor soprou o seu nome, movimentou as águas. E você que nasceu no ministério A, hoje está no ministério Y. E as pessoas lá atrás, os mesmos, vão dizer assim: saiu fugido daqui, foi atrás de consagração. Não, foi atrás de desenvolver o ministério, porque a consagração já estava dentro dele. Eu vou repetir: a consagração já estava dentro de você. Você não sabe quem você é. Você ainda não entendeu o que Deus fez na sua vida. Você não é o verme do carrapato. Você é uma bomba atômica. Quando Deus acionar o poder do Espírito, quando você acreditar no que eu estou dizendo e parar de sentir pena de si mesmo, parar de ficar chorando as pitangas: eu estou aqui, mas eu queria estar lá, eu queria a confirmação daquele ministério lá. Pare de ser um fraco. Pare de ser uma pessoa que não dá valor ao que Deus te deu. Deus te trouxe para cá porque aqui é a sua história. Deus te levou para lá porque lá é a sua história. Você não pode ficar olhando para o seu passado de tristeza, porque o seu passado de tristeza vai travar o seu futuro. Mas se você aprender e entender que o que Deus colocou em você, ninguém pode tirar. Homem não tira, demônio não tira, anjo não tira o que Deus dá. O que Deus dá, só Ele tira. Mas a minha Bíblia diz que Ele dá sem arrependimento. Se Ele te deu, pegue esse ministério e faça crescer. Agarre o diabo pelo chifre nesta manhã, esfregue a cara dele no chão, chuta ele para o inferno, bota o diabo no lugar dele. Faz o diabo entender que você não é mais o Zé Mané, que você acredita na sua chamada, que todo o sofrimento da sua vida tinha um norte, tinha um motivo. E qual era o motivo, pastor? Você se tornar algo extraordinário nas mãos de Deus. Vou profetizar, quem crê pega. Vai acontecer um rebuliço no seu ministério. Vai acontecer algo tão extraordinário que dentro de 30 dias você vai olhar para o espelho e não vai se reconhecer mais. As pessoas vão dizer: aconteceu algo na vida dele ou dela. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Recebe. O Senhor te trouxe aqui na Adude. Por que na Adude? Porque aqui não é uma igreja normal, é uma igreja de gente maluca. E só malucos acreditam em coisas sobrenaturais. Se você está entendendo, pega, obreiro, recebe esta palavra. Isso terá basteia. Ei, escute aqui. Se você não acreditar na sua chamada, quem vai acreditar? Pastor, mas eu estou sofrendo demais. Parabéns, bem-vindo ao time. Obreiro sem cicatriz não é obreiro. Obreiro que não tem marcas na sua alma não é obreiro. Obreiro que não é caluniado não é obreiro. Obreiro que é aplaudido por todo mundo, como disse meu amigo Felipe, uns almofadinhas da teologia. Se todo mundo te quer bem é porque tem alguma coisa estranha em você. Eu conheço obreiro quando eu vejo os seus olhos inchados, as bolsas aqui do lado, quando eu vejo seus cabelos embranquecerem, quando eu vejo ele cansado, porque a luta é contra um inimigo invisível. Eu contei aqui nesse púlpito a penúltima vez que eu fui fazer uma bateria de exames. Que arrependimento. Eu fui numa nova medicina chamada de medicina ortomolecular. E lá na medicina ortomolecular, a mulher que estava cuidando de mim lá, ela tinha uma balança que chama balança de bioimpedância. Eu falei: o que é isso, dona? Ela falou: essa balança é mágica. Eu falei: por quê? Ela revela tudo que tem dentro de você. E eu subi na balança, tem que tomar água antes, ficar seminu. Ela tem um guidão aqui, parece de bicicleta.
E a mulher falou, faz isso, faz aquilo. Eu fiquei, daqui a pouco, a balança soltou um papel desse tamanho. Ela avaliou meu corpo inteiro. A mulher disse, senta, porque o que eu vou te falar não é nada bom. Eu falei, por quê? Você por fora é um homem de 40, na época 46 anos. Por dentro, você é um homem de 70 anos. Quando ela disse isso, quando eu fui rir, o Senhor me fez lembrar de um livro que eu li chamado Pentecostes Sem Limites, escrito por um pastor carioca que foi filho de um missionário que criou uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro e morreu antes dos 50 anos, pastor Robert McAllister, fundador da igreja de Vida Nova, filho do primeiro americano branco batizado com o Espírito Santo no avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. A unção de Deus sobre esse homem era tão grande que um dia num culto ele ungiu 2 diáconos dele. De uma mão saiu R.R. Soares, da outra Edir Macedo. Olha as duas igrejas, Igreja da Graça Universal. Tinha pouca unção esse homem. Esse homem teve um problema no coração e colocou uma ponte de safena, a cirurgia mais simples que existe. Na hora de trocar a ponte de safena, porque venceu, foi para os Estados Unidos, porque o pai era americano, lá a medicina mais avançada. Deitaram ele na cama. Quando abriram o peito dele, Edinaldo, por dentro, ele era um homem de 80 anos. Os órgãos dele haviam envelhecido. E eu perguntei para a doutora, o que faz os órgãos envelhecer? Ela disse, mágoa, sofrimento, angústia, traição, espancamento, sentimentos que afloram e o pastor não pode contar para ninguém, então ele guarda. O crente tem o gabinete para ir lá conversar, e o pastor tem quem? Não dá para contar nada para mais ninguém. No estado de São Paulo tínhamos um grande pregador, não vou dizer o nome dele por respeito, um grande líder. Teve um problema no ministério, ele ligou para o melhor amigo dele, me ajuda. Isso foi 8 horas da noite. Às 8 horas da manhã, o Brasil inteiro sabia o que ele tinha feito. Eu fui visitar ele, ele rolava na cama de um lado para o outro aos gritos, arrancando os cabelos, dizendo, eu só sei pregar, eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano, eu falhei, mas não há misericórdia. Mágoas, angústias, tristezas vão se alojando aqui dentro. A doutora disse, viva mais com a sua família. E eu disse, e o reino? Ela disse, o reino tem outros para fazer. Viva mais com a sua família. Curta um pouco a sua vida. Não é indo para campo de bola, viva um pouco. Porque o obreiro respira só reino, reino, reino. Tudo é reino. E às vezes o pagamento é triste. Eu estou diante de um sobrevivente aqui, o pastor Marcos. Às vezes que eu lembro da sua história, pastor, eu choro, porque eu vi em loco, eu acompanhei. E eu fico imaginando como o coração das pessoas é ruim. Você se desdobra, você dá a vida pelas pessoas, e daqui a pouco elas vêm e te traem. Se ele não acreditasse no ministério dele, ele tinha vendido tudo isso aqui, vai curtir a vida lá em Cancún. Dá para desfrutar a vida, mas não, está aqui no altar pregando para nós. O que é isso? Chamada. Ele acredita na chamada dele. Eu só estou em pé porque eu acredito na minha. Se você não acreditar na sua chamada, quem vai acreditar? Vou repetir, se você não acreditar que foi Deus que te levantou, quem vai acreditar? Precisa da afirmação de quem? Manda para o inferno essas coisas que ficam te atormentando. Você só precisa do céu te aprovar. Se o céu está dentro de você, pegue na mão de Deus e vá saltar muralhas. Pastor Marco, literalmente eu estou ouvindo barulho de espadas aqui. Há uma guerra aqui no céu. Anjos e demônios, e não são anjos comuns, não são anjos que cuidam de membros, não. São anjos que são potestades divinas do céu. Anjos generais que cuidam da sua vida. Anjos que são cheios de cicatrizes porque lutam pela sua história com os demônios. Alguns entraram aqui dentro dizendo, é meu último dia, vou entregar tudo. Aí o Senhor me trouxe hoje aqui só para te falar, ei Moisés, vão tentar te matar, vão tirar o alimento da sua boca, não vão deixar você ver o sol, vão tentar te jogar para a ribanceira, mas o Senhor vai usar até o inimigo para te soprar, para te levantar. E você não vai ser criado no lixo, vai ser criado no palácio.
vai ser criado com coisas boas. Você só sofre porque tem uma chamada. Tudo para você às vezes dá errado por causa disso. O diabo está numa marcação cerrada com você. O diabo está numa marcação cerrada. Às vezes a gente tem dó do nosso ministério. Vai ler o ministério dos apóstolos. Vê um Paulo da vida sofrer 3 naufrágios. Entrar numa ilha, vir uma víbora e morder a mão dele. Jogarem ele de cima de uma muralha. Ficar em coma por meses. Ser preso, espancado. E pergunte se ele esmoreceu. Quando chegou a hora de ir embora, ele deixou na lápide dele escrito: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Só que mesmo depois de morto, ele ainda fala com a gente. O legado que ele deixou está aqui na palavra. É ele dizendo: não desiste do ministério. É com sofrimento e dor. Você pode ser Moisés, mas a unção de Deus não te blinda do sofrimento. Lembra que eu disse no início da pregação que o culto parece uma fantasia? Porque no culto Deus vem e nos municiona com unção, com graça. Você entra no mistério, pula, grita, fala em línguas, canta. Aqui é o melhor momento. Mas aí a gente sai daqui e vai para a vida de verdade. E quando a vida de verdade bate na nossa porta, às vezes a gente quer entrar dentro de uma caverna. É lindo quando a unção vem e você mata 850 profetas. 400 de Baal, 450 de Azera. Você é o herói, é o campeão. No dia seguinte, a unção foi embora. Aí vem um mensageiro e diz assim: a rainha mandou dizer que você vai morrer. O homem que matou 850 pessoas num dia, no outro dia está correndo para dentro de uma caverna. E dizendo: me mata, senhor. Uai, quer morrer? A mulher falou que vai te matar, fica na frente dela. Não, me mata, Senhor. Está entendendo? Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser normal. Aguenta. A perseverança vai te dar o fruto que você espera. Aguenta. Não desiste. E é Moisés que passa um período de 3 quarentenas, né? De 0 a 40 anos ele está dentro do Egito, pastor Marco. Ele acha que é alguém. Quando ele faz 40 anos, no dia do aniversário dele, conta a tradição que ele está andando dentro do palácio, vestindo uma roupa linda, indo para a festa, ele esbarra num balde de água suja, porque tem uma hebreia esfregando o chão do palácio. E quando ele vai brigar com ela, diz assim: você não pode brigar comigo. Você é escrava. Ele diz: não, eu sou sua irmã. Como assim, minha irmã? Eu sou Miriam. Você só não morreu porque eu fiquei na beira do rio sondando. Fui eu que chamei minha mãe para cuidar de você. Você pensa que é, mas você não é. Porque ser criado no palácio é muito bom, mas o verdadeiro obreiro pode até começar no palácio, só vai concluir a chamada se sair do palácio e ir para o deserto. É Moisés que depois da festa de aniversário vai lá entre os hebreus para saber a história. E ele começa a ver que o nariz dele era igual dos judeus, que ele era igual. E ele pega um egípcio batendo. Ele via isso todo dia. Mas agora que ele descobriu que ele era um hebreu, ele foi para cima do soldado, matou o soldado e enterrou na areia. No dia seguinte ele voltou para ser o justiceiro de novo e falaram: ó, o assassino. Ele foi obrigado a fugir do palácio e ir para o deserto com 40 anos de idade. Aí de 40 a 80 anos, Moisés descobre que ele não é ninguém. Que a vida dele era uma fantasia. De 0 a 40, ele achou que era alguém, porque fez teologia, fez faculdade, distribuiu, liderou, apareceu, gravou o primeiro CD, o primeiro DVD. Falou: eu sou o rei. Aí Deus disse: a sua escola verdadeira é o deserto. Aí o homem mais querido do Egito recebe o nome de assassino. Aí começam as pancadas. Aí ele é obrigado a sair do palácio. Aí ele fica de 40 a 80 anos no deserto, sofrendo demais da conta. Até que um dia, quando ele tem 80 anos de idade, muda a música, Roberto. Ele faz uma coisa que só vai entender quem estuda a Bíblia, Edinaldo. A Bíblia diz que Moisés pega as ovelhas do seu sogro, Jetro, e vai pastorear as ovelhas
no alto das montanhas em Midian. O que tem na montanha? Quer dar comida para a ovelha? Leva para o aprisco. Os apriscos ficavam nos vales. Mas Moisés pega as ovelhas e sobe para o alto da montanha. O dia que eu li isso, eu falei: Senhor, o que ele foi fazer na montanha? O Senhor disse: imagine você. Passou um filme na cabeça dele. Sofre dentro da barriga da mãe. Sofre com a mãe. Não pode chorar. É jogado nas águas do rio. É criado por uma família que não é a dele. De repente tudo para ele é um engano. De repente ele comete um pecado. Ele mata um homem. Ele vai para o meio do deserto. No meio do deserto ele sofre demais. Tudo que ele aprendeu não prestou para nada. A pele dele muda de cor. Ele já não sabe mais nem ler nem escrever direito. Tem que pastorear a ovelhinha lá do sogro. Chegou uma hora que ele tem 80 anos. Acabou a minha vida. Ele sobe para o alto da montanha só com um motivo. Digo eu, não a Bíblia, é a minha interpretação. Ele diz: chega de viver. Para que viver? Se eu tenho 80 anos e até hoje foi só luta. Ele senta numa pedra, pega o cutelo, talvez o mesmo que a parteira tenha usado porque era da família. Ele olha para aquele cutelo, deve ter dito: você tinha que ter tirado a minha vida quando criança. Então aqui no alto da montanha ninguém vai me ver. Aqui acaba a minha vida porque eu estou no limite. E quando ele está no limite, Deus abre o céu e diz: agora você está preparado. Acabaram as suas forças. Acabaram os seus recursos. Acabou tudo. Então você está no limite. Está vazio, Moisés. Então agora eu posso te encher. Aí uma sarça na frente dele começa a fumegar. O fogo levanta, mas não consome. O ambiente é transformado. A atmosfera fica cheia de glória, igual que está aqui. O corpo dele se arrepia. Ele solta o cutelo e do meio da sarça sai uma voz que chama ele pelo nome. Alguém que nunca falou com ele. Porque na mente dele, Deus também não existia. Porque como é que Deus, se existe, deixa uma pessoa sofrer desse jeito? Aí o Deus, criador do universo, chama ele pelo nome e diz: Moisés, tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Com 80 anos começa o ministério dele. Você acha que o seu já acabou? O dele, Nívia, começa com 80 anos. É com 80 anos que, se não me falha a memória, o Dr. Roberto Marinho começou o Grupo Globo. Viveu até 100 e poucos anos para se tornar um dos homens mais ricos e influentes do mundo. E tem gente que com 30, 25, 40, vou largar a mão porque estou sofrendo demais. Ah, cabra frouxo. Se você foi chamado por Deus, aguenta o tranco. Deus não dá uma luta maior que a que você pode passar, não. E aí Deus começa a dar umas lições. A primeira lição que Deus dá para ele é terrível. Quer aprender? Deus diz para ele: Moisés, põe a mão no peito. E ele lembra de quando ele estava no palácio. Batia no peito toda hora. Eu sou o filho da filha de Faraó. Bate a mão no peito, mas botei, senhor. Tira a mão e olha. Ah, está leprosa, senhor. É para você saber nunca botar a mão no peito. Nunca achar que é alguém. Porque aquele que acha que é alguém fica leproso. Tudo que toca morre. Por isso que não funciona, ministério não cresce, família não vai para... Porque acha que é alguém, arrogante demais. Não bata mais no peito. Põe a mão no peito de novo agora com humildade. Coloquei, senhor, tira a mão. A mão está limpa? Sim. Só coloque a mão no peito quando você estiver sofrendo. Diga: Senhor. Senhor, me guarda, me perdoa, me protege, Senhor. E aí começa o ministério dele. Todo mundo sabe até onde foi. Ele chega no ápice quando ele abre o Mar Vermelho. Ele entra pelo deserto. Deus usa esse... Moisés é o único homem da Bíblia que Deus escutava os conselhos dele. Você consegue imaginar isso? O Criador parar para ouvir o conselho de um homem de carne e osso. Vou destruir esse povo. Se eu fosse o senhor, não faria isso não. E por que não? Vão falar que o senhor é um Deus que não tem paciência. Você tem razão, manda o povo caminhar. E Deus outro dia se enche: vou destruir o povo.
Vou destruir o teu povo, Deus disse para ele, o teu povo. E eu lá tenho povo? O povo é seu, o Senhor que tirou eles do Egito. E Deus diz, você tem razão, manda o povo marchar. Outro dia Deus tirou e disse, eu vou destruir o povo e cala a boca. Não fala nada. Eu tenho uma proposta para você. Qual é a proposta, Senhor? Eu vou matar o povo e vou fazer de você um outro povo. Senhor, não faz essa proposta para mim, Marco Feliciano. Ainda mais naqueles dias que está tudo endiabrado. Se Deus fala, vou matar essa igreja e te dar outra, mata agora, só quer ajuda? Quando Deus diz para ele, vou matar o povo e fazer de você um outro povo, Deus diz, agora quem é que aguenta uma proposta dessa? A palavra desceu do céu e entrou na cabeça. Antes de descer para o coração, Moisés caiu de joelho, rasgou as vestes e disse, se vai fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Risca o meu nome do teu livro, se o Senhor for matar esse povo. Deus olhou para Moisés e disse, com você não tem acordo. Você é pastor de verdade. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vai, Moisés, manda o povo marchar. E o povo marcha 40 anos andando em círculo na península do Sinai. Quem já foi lá, fica olhando o alto da montanha e diz, 40 anos vivendo aí nesse buraco. Não tem lagoa, não tem água doce, mas tinha uma rocha que tinha perna. Eita. Olha, pastor, isso é heresia, não é, só ler a Bíblia. 3 milhões de pessoas, fora os animais, para beber água no deserto. Haja fonte. Nenhuma fonte suportaria para dar água para 3 milhões de pessoas no meio do deserto, tudo é pequeno. Aí Deus um dia cria uma rocha e põe nome nela, Rocha de Meribá. Moisés, pode falar com a rocha, bater na rocha que vai ter água. Israel andava, a rocha andava atrás deles. Quando eles paravam, o povo olhava para trás, ó a rocha de Meribá ali. Para onde eles iam, a rocha de Meribá estava dando água. E só para os desavisados, a rocha ainda está aqui. A rocha disse assim, ó, eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Quem está sentindo a presença da rocha de Meribá aqui? Tá, vamos terminar isso aqui. 40 anos no deserto, um belo dia de manhãzinha. Muda a música, Roberto, me dá o seu melhor agora. De manhãzinha, antes das pessoas acordarem para pegar o maná, acordavam 5:30 da manhã para pegar o maná. Antes de pegarem o maná, Moisés está na tenda dele e entra aquela voz suave dentro da tenda, Moisés. Sim, senhor, preciso falar com você. Pode falar, senhor. Aqui não, sobe na montanha. Qual delas, Senhor? Sobe no cume do Monte Pisga, que está de frente de Jericó. Senhor, a montanha é alta, eu sei, umas 7 horas andando a pé, eu sei, estou te esperando. O Senhor tem paciência comigo? Por quê, Moisés? Não sou mais um meninão de 80 anos. Quando o Senhor me chamou, eu era um garotão de 80. Agora eu tenho 120. Bem, Moisés, Senhor, só vou pedir para Josué. Hoje não. Hoje é só eu e você. E sobe Moisés. E quando ele chega no alto do Monte Pisga, de frente de Jericó, o Senhor diz para ele, olha para esse lado. E quando ele olha, as nuvens saem da frente. E ele vê uma terra linda. Porque ele está vindo do deserto, mas ele vê uma terra verde. Ele vê uma fazenda. Ele vê pomares, ele vê campos de olivais, ele vê uma terra forte, formidável, cheio de lagos. E ele diz, Senhor, que terra é essa? Me diz você, Moisés. Senhor, Moisés, é a terra que manda leite e mel? É a terra que manda leite e mel, Moisés. Senhor, daqui ali são 3 dias, só me dá licença, eu tenho que ir lá acordar o povo. Senhor, eu vou pedir para o povo preparar. Moisés, calma, 40 anos, o que são mais 3 dias? Vamos bater um papo, filho. Digo eu, não a Bíblia. O que o Senhor quer falar? O que você quer fazer quando chegar naquela terra, Moisés? Me fala aí. Posso falar, Senhor? Pode, somos amigos. Senhor, eu quero, está vendo aquele lugar ali? Sim, quero fazer uma casa ali.
perto daquela lagoa, quero passar o resto da minha vida pescando. Quero fazer casas do lado para os meus filhos e os meus netos verem eles correrem pela terra. Vou escolher aquela parte ali para Dan, aquela ali para Rubem, aquela ali para Benjamim, Judá. Vou espalhar o povo. Senhor, eu estou preparado. Calma, Moisés, o que mais que você vai fazer quando entrar? Senhor, eu vou pedir para os levitas colocar roupa branca, preparar as trombetas. A arca vai na frente. E quando a arca da sua presença for na frente, eles tocarem a trombeta, vamos entrar no mistério, Senhor. Naquela época não tinha língua estranha ainda, eles cantavam e profetizavam. Senhor, posso descer? Senhor, Senhor, Yahvé, Jeová. Sim, Moisés, posso? Hoje não. Por que não, Senhor? Porque o seu sonho é muito pequeno. Eu deixo o homem sonhar, mas o meu sonho é maior e melhor do que o teu. O que o Senhor quer que eu faça? Abra os braços, Moisés. Abri. Fecha os olhos. Fechei. E agora, Senhor? Moisés, sim. Morre, Moisés. Morre. Eu acho que ele deve ter aberto o olho por 1 segundo ou 1 milésimo de segundo. E antes de formular na boca a palavra por quê, o corpo dele tomba. E aí, aqueles que leem a Bíblia escrita pelos hebreus vão dizer assim: Moisés não entrou porque ele bateu na rocha. Seria Deus um ser muito cruel se nos impedisse de entrar no céu por uma coisa pequena. Ele conhece a nossa natureza. Não há quem não peque. Nós escalamos pecadinho, pecado médio, pecado grande, pecado gigante. Para Deus, pecado é pecado. A igreja diz: adultério é deitar com alguém. Vem Jesus e diz assim: não, adultério é você desejar no coração. Só que eu nunca vi a igreja excluir ninguém porque desejou no coração, mas exclui aquele que confessa que deitou com outro. A igreja faz essas coisas, Deus não. O dia que eu li isso, sinceramente, a primeira vez, eu falei assim, eu fechei a Bíblia e falei: meu Deus, se Moisés, que é o cara, o homem que devotou a vida para o reino, que enfrentou tudo na vida e só sofreu, não pode entrar na terra, então não vale a pena. E o Senhor falou no meu coração: ei, você acha que eu sou injusto? Eu disse: pela história é. O Senhor disse: não, leia a história de verdade. Eu disse: está escrito aqui. O que é que está escrito aí? O Senhor matou e sepultou Moisés numa vala. O Senhor disse para mim: procura o significado da palavra sepultar. Já procurou, não? Sepultar, esconder profundamente. Deus escondeu Moisés tão profundamente que lá no livro de Judas, que antecede o Apocalipse, tem uma briga: Satanás e Miguel. Satanás dizendo: cadê o corpo de Moisés? E Miguel dizendo: procura. Já procurei, já pedi os meus demônios, os anjos caídos, que são etéreos e translúcidos, eles entraram dentro da terra, mapearam cada centímetro daquele deserto. Não tem osso de Moisés lá, não tem DNA de Moisés lá. Os homens acham DNA até de dinossauro. O diabo não achou o DNA de Moisés no deserto. Na montanha não encontraram até hoje. Não se sabe cadê. Você já percebeu que Moisés é um dos únicos santos da Bíblia que não tem estátua? Já percebeu, não? Não tem, você não vai ver uma igreja de São Moisés. A única estátua feita por um artista de Moisés foi feita por Michelangelo. E é uma estátua engraçada. Se você digitar no Google, você vai ver Moisés por Michelangelo. Aparece o Moisés com 2 chifres na cabeça. Alguém já viu isso? Aí por que tem dois? Depois digita Moisés por Michelangelo. Está lá em Roma essa estátua. Está um Moisés com as tábuas da lei, 2 chifres na cabeça. O dia que eu vi isso, eu falei: meu Deus, botaram o Satanás ali. Não é que a tradução da Bíblia que o Michelangelo usava era a tradução de São Jerônimo. E a palavra poder, ela também é traduzida por chifres, coroa. E quando Michelangelo leu lá poder, ele leu chifres e fez Moisés com 2 chifres. Mas não são chifres de demônio, é poder descendo sobre ele. É a única estátua que tem. Não tem estátua de Moisés, porque não acharam o corpo dele.
Aí eu falei, senhor, o que está acontecendo? Muda a música, Beto. O senhor disse, Marco, quanto tempo você acha que Moisés ficou morto? Vai, usa a cuca aí. Quanto tempo você acha que Moisés ficou morto? Um dia, uma semana, um mês? Pergunte para mim, quanto tempo, pastor? Nem um segundo. Quando aquele corpo de carne tocou o solo, ele foi transfigurado. Ele foi transportado da terra para o céu. Quando ele foi falar por quê, ele estava na frente do Eterno. Deus brilhando no trono com os braços abertos, dizendo, bem-vindo, Moisés. E eu imagino Moisés dizendo, que lugar é esse, Senhor? É a minha casa. E o que é a sua casa? É a terra que emana leite e mel. Você queria entrar na terra que emana leite e mel, não era? Era, então estou realizando seu sonho. Senhor, mas eu queria naquela. Moisés, com 120 anos, você vai aproveitar o que daquela terra, Moisés? 120 anos você só tem artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, bursite, flacidez. Você vai aproveitar o quê? Você acha que eu vou te dar um trabalho como eu te dei, vou te deixar lá? Eu te trouxe para a verdadeira terra que emana leite e mel. E ó, eu tenho uma conversa com você daqui a pouco, porque eu já preparei alguém aqui que vai fazer um passeio turístico com você pelo céu. Sério, senhor? Quem é? Miguel, Gabriel? Não, é um contemporâneo seu. Qual o nome dele? Elias, o que foi arrebatado ao céu, que não provou a morte. Aí está lá Elias mostrando para o céu, olha, aqui é esse lugar, aqui é a Nova Jerusalém, aqui é onde vai ser a casa do pastor Marcos Pereira, olha que bonita, ali é a casa do outro, essa aqui é o armário onde estão as coroas dos santos. Depois que Elias deu um passeio pelo céu, ele chegou, Jeová, já terminei. O passeio lá no relógio de Deus durou pouco tempo, mas aqui na terra, como o relógio dele é diferente do nosso, levou quase 3.000 anos. 3.000 anos depois, o Senhor está de frente de Moisés dizendo, e aí, Moisés, gostou? Gostei, Senhor, obrigado, a surpresa foi grande. O seu sonho é maior e melhor do que o meu. Agora, Moisés, eu vou realizar o seu sonho. Como, Senhor? Você vai conhecer a terra que emana leite e mel. Mas eu já, não, aquela que você queria ver. Sério, Senhor? Elias, preparou a carruagem? Já, Senhor. Põe, Moisés, e vai. Quando o céu está preparando, Jesus está andando aqui na terra. Ele para. Pois não, meu pai, Monte Tabor, quem eu levo comigo? Só leva quem crê em coisa sobrenatural. Você tem 12 discípulos, mas 9 aí é meia boca. Pega os malucos, pega o que pula em cima das águas, pega aqueles 2 que vai evangelizar e ninguém dá oferta para eles querem matar a cidade inteira. Viu? Não dá oferta para evangelista, dá nisso, ele manda destruir a cidade inteira. Pegou aí, pastor? Tem que defender a minha raça. Aí Jesus vai subir para o Monte Tabor. Ô Pedro, Tiago e João, vem comigo. Eles chegam no alto da montanha. Jesus diz, ó, o que vocês vão ver aqui não é para sair correndo, não é fantasma, é o meu Pai realizando sonhos. Vocês vão ficar aqui porque a glória que vai vir pode queimar vocês. Fiquem aqui, a distância de um tiro de flecha, 28 metros. Fiquem aqui e eu vou andando. 28 metros, estão prontos? Sim. Jesus abre os braços e ele começa a resplandecer. Ele começa a brilhar e ele começa a flutuar. Aí a Bíblia diz que o céu se rasga e a película que separa o mundo físico do mundo de Deus, que é como um espelho. Quem já viu espelho? Quem quando criança chegou perto do espelho e deu um beijão na boca do espelho? A gente aprende a beijar beijando o espelho. Quem nunca olhou para o espelho e ficou com medo de noite? Porque se olha lá para dentro tem um outro mundo. Aí você tenta atravessar, não vai. O mundo de Deus é assim, é separado por uma película. Aí a Bíblia diz que Deus rasga a película e o mundo de Deus se revela para o mundo dos homens. E quem é que vem vindo numa carruagem? Moisés e Elias. 3.000 anos depois, olha o velho Moisés entrando na terra prometida.
Ele está junto com Elias e Jesus fala com os dois. E o Senhor diz: você representa a lei, você representa os profetas. E Deus gosta tanto da reunião que ele diz assim: o meu filho é maior do que a lei, é maior do que os profetas. E depois de ver a terra prometida, os dois desaparecem. E eu termino a pregação dizendo que quem trabalha para Deus não perde. Talvez não vai acontecer como você quer. Nem sempre é como a gente quer. E por isso a gente se frustra. Porque os sonhos deles são maior e melhor do que o nosso. Não desista da sua chamada. Vai dar tudo certo. Você crê? Fica de pé comigo. Pastor Marco, posso fazer uma chamada de altar? Eu sei que é muito difícil para um pastor chamar pastor para vir no altar, mas eu queria que hoje os meus pastores e as minhas pastoras, obreiros, tivessem ouvidos de ovelha, esquecessem a posição, a nomenclatura na carteirinha, fechasse os olhos. E eu queria fazer uma pergunta para você: como é que você está? Está tudo bem? Está com dúvida da sua chamada? Moisés vai ensinar para nós essa manhã o que fazer quando está em dúvida. Um dia em dúvida ele subiu a montanha, não muito alto, e disse: Deus, o Senhor está comigo de verdade? Então, Moisés, a minha chamada é divina mesmo? É. Então me dá um sinal. Que sinal, Moisés? Me deixa ver a sua glória. Vê a minha glória, Moisés, quem vê morre. Depois o Senhor me ressuscita. Deixa eu ver a sua glória. Deixa eu ver a sua glória. Eu quero ver a sua glória. E o Senhor diz: fica na fenda daquela rocha ali. Eu vou passar de costas e você vai me contemplar pelas costas. Saindo dali, a Bíblia diz: e Moisés se aproximou de Deus que estava na escuridão. Nem sempre Deus está na luz. Às vezes Deus está no meio da escuridão, da tempestade. E eu queria orar somente com homens e mulheres que tenham a coragem de dizer para si mesmo: de vez em quando vacila a minha fé sim, pastor. E eu queria ter um up. Eu queria ver a glória de Deus de novo. Eu queria ver a sarça arder de novo. Porque foi a visão da sarça que te trouxe até aqui. Mas as pancadas e as lutas fez você esquecer a sarça. E não há mais experiência. Então eu quero ver a sua glória. Incline a sua cabeça. Vamos subir o monte, Beto? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você. Você, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender
você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte, eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. em nome do Senhor Jesus. Que todos os ministros e ministras que vieram à frente do altar sejam abraçados pelo Espírito Santo, sejam envolvidos num manto de mistério, tenham as suas roupas trocadas, no lugar de vestes de vergonha, vestes de exaltação. Que o Senhor troque os calçados nos pés que estão feridos por levar o Evangelho. Troque o Senhor esses sapatos velhos por sapatos de fogo. Que o Senhor coloque uma espada nova nas suas mãos, espada flamejante. Que o Senhor coloque um capacete novo sobre a sua cabeça e te proteja contra os dardos inflamados do diabo. Que o Senhor te transporte no vento do Espírito, que você voe nas asas dos querubins, que quando esta reunião terminar e você sair daqui, saia possuído pelo temor e pela glória do Senhor Deus. Haverá mudança, haverá fé, haverá alegria, haverá mistério, haverá crescimento, haverá glória. E eu digo isso em nome de Jesus. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé, por gentileza. Os que estão de pé, levante a mão direita para o céu, de olhos fechados, e diga comigo em nome de Jesus: tudo que o diabo levou, a minha alegria, a minha confiança, os dons, eu quero de volta. E eu quero que esses demônios que tocaram na minha vida, no ministério que o Senhor me deu, na minha família, venham agora para a palma da minha mão. Feche a sua mão e segure esses espíritos malignos. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos mais 2 obreiros e vai dizer para eles: eu cansei de coisas sem sentido, eu quero algo novo sobre a minha vida. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o seu ministério crescer a 100 por 1. 2,5, a Adude, pastor Marcos, viverá o melhor tempo que ela já viveu na história. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra sobre este ministério.
3, jogue no chão e pise em cima. Eu quero viver algo novo. Abrace umas 2 pessoas. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Davi. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, Alex. Diz pro povo, vai. Eu quero viver. Faz meu coração fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Levante as 2 mãos pro céu e diga: Santo Espírito, Santo Espírito, desce como um fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como um fogo, incendeia, incendeia. Yeah. Santo Espírito, desce como um fogo. Santo Espírito, é como se a cantere prova macaçamara, uribiniquioma na suri de cantere barra cheia. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Vocês, eu quero viver. Aleluia, Deus. Aleluia. É a presença de Deus. Eu quero convidar os irmãos, pastores, para estar conosco, se for da vontade de Deus, na próxima segunda-feira. Vai ter o mover de Deus aqui. Os irmãos estão convidados. Se der, vai jantar comigo lá em cima. Talvez não cabe todo mundo, mas se der, vão jantar comigo na segunda-feira. E dia 22, quinta-feira, nós vamos fazer um grande evento em Lucas, na Praça de Lucas, ali numa comunidade do estado do Rio de Janeiro. Vai sair 2 ônibus daqui, várias caravanas. Nós vamos estar ali fazendo um trabalho no centro de uma boca de fumo, para que Deus venha transformar a vida. Vocês estão convidados a estar conosco e orar por nós. E nós temos cultos, segunda, quarta, quinta e o domingo, e temos eu quero convidar os pastores para estar aqui numa consagração toda quinta-feira, 8 horas da manhã. Deus tem falado, feito sinais de prodígio e maravilha, revelado toda quinta-feira. E saiba, os amados pastores, bispo, apóstolo, os irmãos que aqui se encontram, estou maravilhado de tê-los aqui, estar junto com os irmãos, sentir esta presença. Quero agradecer também o Anderson. Cadê o Anderson? O Anderson, Feitosa, são pessoas que eu amo, está aí com o delegado de polícia também. Louvado seja. Esta igreja aqui é um mistério de Deus profundo, né, irmão? Aqui tem de ex-traficante a delegado, deputado, juiz, desembargador. Deus tem feito. Foi o primeiro café da manhã, que vai ficar por muitos cafés que nós vamos realizar aqui na DUD. Eu quero estar perto dos meus irmãos. Vocês, para mim, são muito importantes.
veio pastores de outros estados, veio da Paraíba aqui, meu filho, e hoje pastor, tem 4 congregações lá na Paraíba. Está o pastor Carlos, que é o meu irmão, meu amigo, a Dude lá da Bahia, né? A Dude lá da Bahia, a sua esposa. Enfim, vocês todos fazem parte da minha vida. Eu amo vocês. Pastor Marcos está junto. Às vezes é dificuldade de nós estarmos perto, mas eu acredito que o Daniel pegou o telefone de todos, depois vai passar para mim também. Eu vou estar mandando mensagem para os irmãos vão interagindo comigo. Vamos trabalhar junto. Os irmãos precisar, pastor Marco, manda um ônibus para lá, eu mando para lá. Irmão, vem para cá, vamos estar juntos. Vamos se estreitar, vamos trabalhar juntos, porque vamos saquear o inferno e povoar a casa de Deus. É através de vocês, dos homens de Deus, mulheres de Deus, que vamos mudar o quadro deste mundo. Segundo a Escritura Sagrada, para alegrar o seu coração, o mundo não tem jeito, mas enquanto tiver um crente, a terra é sarada. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Vem cá, Marco Feliciano. Junta todo mundo, dá a mão, todo mundo, dá a mão, fica melhor que fecha tudo. Dá a mão, fecha o corredor. Dá a mão. Eu e Marco vamos tirar. Deputado Paulo Ramos, vem cá. Tem mais alguma autoridade aí, algum deputado? Felipe Pereira, pastor Luiz Carlos, Nívia Silva, mamãe. Vem cá, filha, fica aqui do lado do pastor Marco Feliciano. Do lado. Esse aqui é mistério de Deus. Fica do lado aí desse homem de Deus. Tira uma foto. Levanta as mãos dadas a todo mundo, todos os pastores. É vídeo? Faz foto e depois faz um vídeo com o Marcos falando alguma coisa. Pronto. Três, 2, 1. Brasil, só faltou você. Vem para a Dude, porque a bênção de Deus habita nesse lugar. Deixa o Paulo Ramos também fazer um vídeo. Eu quero seguir. Vamos gravar de novo, que ela não gravou. Vocês preparem para dar o grito, tá? Pronto. Atenção, líderes e pastores de todo o Brasil. Faltou você na reunião. Deus desceu aqui, porque Deus habita na Dude. No próximo esperamos vocês. Eu faço minhas as palavras do pastor Marcos Feliciano, em homenagem ao pastor Marcos Pereira. Venha para a Dude. Forte, hein? Forte. Forte. Vamos agradecer a Deus. Espera aí um pouquinho, vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Pai, por esses líderes, por esses homens, Pai, pelo teu filho Paulo Ramos, o teu filho, Pai, Marco Feliciano e todos aqui representados, ó Deus. Abençoa agora cada congregação, Pai, que tu dê, Pai celestial, um mistério e um renovo. Levanta as mãos todo mundo que está no templo, recebe a unção que está sobre a minha vida, recebe a unção dos apóstolos, recebe o mistério da cura. Eu nesse momento, Pai, eu te peço que tu possa encher esses homens e essas mulheres da tua graça e da tua virtude e da vitória em nome de Jesus, amém? E o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, digam, cerrado em nome de Jesus.